Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Então vamos para a aula 495 e pelo YouTube a aula 124. Ok? Então vamos para as perguntas. Primeira pergunta. Feminino, casada há 33 anos. Às vezes sinto uma angústia, aperto no peito, falta de ar e um medo absurdo de abandono e de ficar sozinha. Reparei que isso acontece mais quando o meu marido sai ou viaja. Minha terapeuta disse que é crise de ansiedade e tem que ver com algum abandono de infância. O que devo fazer? Bom, o que sua terapeuta disse tem fundo de verdade, sim. Principalmente quando pessoas que tiveram pais que se separaram, ou então casos de crianças que foram adotadas, e quando cresce ainda fica no inconsciente aquele sentimento de abandono. E bem que a sua pergunta diz o seguinte, reparei que isso acontece mais quando o meu marido viaja, então não é sempre que ele viaja. Se fosse sempre quando ele viaja, aí realmente esse seria o motivo, mas quando ele viaja, vem aquela sensação de que alguém que está ao seu lado está saindo, porque isso aconteceu anteriormente, aconteceu na infância ou então em vidas passadas. Então, o que é preciso fazer é compreender que, corrigindo a causa, o problema desaparece. Ou seja, aquilo que se chama, dentro de um processo de psicanálise é identificar quando ocorreu e trazer à tona, né? Você lembrar do que realmente aconteceu, do que fato que aconteceu. Então, por exemplo, caso momento que a sua mãe, quando você nasceu, e se sua mãe não queria filhos, por exemplo, ou não queria gravidez naquela época. E então, aquele sentimento que ela teve de não querer, de rejeitar, isso pode estar muito fortemente gravado, né? Eu digo isso porque eu tive um funcionário que passou por isso. Passou por isso que ele foi rejeitado, porque a mãe não era casada, e quando estávamos conversando, assim, ele se sentia sempre isolado das pessoas, sempre isolado, como se estivesse sozinho no mundo. Então, na realidade, a causa estava aí, de ter captado o sentimento de desejo da mãe de não querer. Então, se isso aconteceu realmente, a sua mãe não queria a gravidez na época que ficou grávida de você, faça a autorregestação, volte para a época. Ou seja, tem o livro Educação do Renascimento, que é quando a mãe rejeita o filho. Nesse caso, ela volta mentalmente para a época que estava grávida e vai praticando uma série de práticas, como pedir perdão para a criança, sentir novamente que ela está grávida, ou seja, fazer uma regestação, uma nova gestação, mas mental, fazendo com que ela volte para a época, mas diferentemente da época que aconteceu aquela rejeição. Só que nessa época, só que dessa vez, nesse processo de regestação, o sentimento, o pensamento é de querer acolher, de receber com muito amor, dizer isso para a criança durante todo esse período. Então, no livro Conquista a Felicidade com Amor, eu pensei, sendo que a regestação é da mãe para o filho, e quando é do filho para a mãe? Então, precisa fazer a criança, a pessoa voltar mentalmente para a época que esteve na barriga da mãe, calcular o mês e ano que aconteceu, e pensar, se concentrar naquele momento, naquele período. Que o inconsciente não lembra muitas coisas, mas o inconsciente tem toda essa memória. Tanto assim que para as pessoas que muitas, que eu perdi até a conta, pessoas que tinham problema, por exemplo, jovens que tinham problema no ovário, eu então mencionei algum ressentimento que ainda ficou com relação à sua mãe no ovário, porque este corpo carnal começou dali.
estão voltando mentalmente para essa época, pensando 9 meses, como é um período muito, muito longo, então fazer como se fosse em 9 dias, mas cada dia representando um mês. Mas para isso, uma boa concentração, bem concentrada. Estou no mês tal, no mês tal, no ano tal, estou no primeiro mês na barriga da minha mãe. E fazer oração do perdão, oração do perdão, sentindo que está lá com o feto que está dentro da barriga da mãe, e fazer oração do perdão. No segundo dia, pensar que está no segundo mês, e mais aumente 50, 60, 70 oração do perdão. Terceiro dia, terceiro mês. E é isso que fez também com que aquela senhora que eu já citei, a senhora de Paraguai, que tinha problema de bronquite asmática, e durante 52 anos sempre carregando remédio devido à bronquite. Eu falei, a senhora guarda ressentimento dos seus pais talvez quisessem menino, e veio a senhora com sexo feminino. Então isso deixou a senhora profundamente magoada. E ela pensou, mas é verdade. Agora eu lembrei que quando ela nasceu, a mãe realmente confessou a mãe confessou depois, quando ela já estava numa fase mais adulta, que realmente esse era o desejo, inclusive o enxoval que ela tinha era totalmente azul. Então, quando ela praticou esse sentimento, essa regestação, autorregestação, pensando que estava na barriga da mamãe, então o problema desapareceu. Em psicologia, isso se chama ressignificação. Mudar o ressignificado daquele sentimento que está no inconsciente, ok? Então, pensando dessa forma, pratique, ore diariamente para os antepassados e para o antepassado do esposo também. Isso é muito importante, porque eles vão te dar, sendo feita a oração diariamente, eles vão te dar até toda aquela, vão te acompanhar, vão fazer companhia com você, você vai se sentir que está realmente abençoado, protegida por Deus. De manhã pratique a meditação em Shinsokan, para não se sentir totalmente isolado, mas que está uno com Deus, que Deus está sempre com você. Isso não é somente no pensamento esporádico, mas praticar constantemente, você vai sentir a presença de Deus, porque é isso que você vai fazer no Shinsokan, que você está uno com Deus, está junto com Deus, que a sua vida está se fundindo com a vida de Deus, que é a mesma vida, né? Porque nós somos filhos de Deus, nós viemos dessa vida de Deus. Então, praticando todos os dias com muito amor e concentração. E leia a Verdade da Vida, volume 1, todos os dias, antes de iniciar a meditação em Shinsokan. E também é bom ler a Verdade da Vida 38, um poema que é mencionado nas academias, na oração matinal, no momento que a pessoa, antes da oração matinal, no momento que o pessoal está sendo despertado, então fica aquele som nos alto-falantes em cada quarto, e o apresentador lê esse poema. Então eu vou ler rapidamente. Então o pessoal está acordando e ouve aquela voz: Deus é luz. Diante da janela do meu quarto, pacientemente, a luz de Deus está esperando por mim. Até agora, durante muito tempo, eu não tinha percebido que Deus estava ali. Ele estava esperando eu abrir a janela. Ele esteve sempre ali. Eu é que não abria a janela da mente. Agora a luz está dentro de mim. Alguém está batendo a porta. É Deus que veio visitar a minha casa. Eu não procurei por Deus, mas Deus, estava procurando por mim. Que filho ingrato eu fui. Basta lançar-me ao regaço de Deus. Tudo já estava dado a mim. Não existia Deus, não existe vida onde Deus está ausente. Não existe beleza onde Deus não está presente. Não existe sabedoria onde Deus não está presente. Não existe amor onde Deus não está presente. Não existem a vida, a beleza, a sabedoria e o amor. É porque Deus está presente. Se existe a vida, se existe a beleza, se existe a sabedoria e o amor, é porque Deus está presente. Ele está presente em toda parte, em volta de mim e dentro de mim. Então, repetindo isso, você vai estar sempre sentindo que Deus está ao seu lado, está com você. Então não vai ter mais aquele sentimento de abandono, de que está sozinha no mundo. Porque Deus Todo-Poderoso está com você. E sempre que sentir medo ou solidão, leia a oração A Verdade e Orações e pratique esse poema. Leia esse poema e pratique a meditação Shinsokan. Pergunta número 2. Feminino, casado há 49 anos. Problema de saúde, câncer, depressão e outras doenças.
e problemas relacionados à herança e situações de graves desavenças entre membros da família. O que fazer para eliminar todos esses problemas? Bom, o que tem que fazer, veja bem, é voltar a sua mente para outro foco. Então, leia a revelação divina da grande harmonia várias vezes. Para que você, normalmente, não fique em atrito com seus irmãos, com as pessoas que são herdeiros. Isso também está acontecendo. Então, para que venha aquela paz, quando vem aquela paz, você vai sentir Deus. Outro, se você perdoar cada irmão do fundo do coração, o câncer desaparecerá. Depende de você praticar e perdoar mesmo. Para isso, tem que praticar a oração do perdão para cada pessoa, e não meia dúzia, não. Meia dúzia não dá para nada. É por isso que quando Pedro perguntou para Cristo, tá bom 7 vezes? Cristo falou, não, 7 não, mas eu digo 70 vezes 7. Ou seja, é várias e várias vezes, porque é desta forma que nós gravamos no subconsciente. E a mágoa, o ressentimento não está no consciente, está no subconsciente. Okay? Por isso que, para gravar no subconsciente, é o princípio da tabuada, a metodologia da tabuada. Então, a oração do perdão, você tem que usar essa metodologia de repetir, repetir, repetir. Então, caso, por exemplo, tem uma senhora, pretora Claudete, ela contou um relato que, quando conheceu a Seitiana, estava com câncer. Então, foi orientado pela pretora a perdoar. Falou, quem a senhora está odiando, magoada, muito magoada? E ela falou, meu esposo, meu ex-esposo. Falou, então pratique perdão, oração do perdão, até tirar essa mágoa, porque aí o câncer desaparece. E realmente desapareceu totalmente. Já se passaram mais de 50 anos que isso aconteceu, e ela não tem mais esse câncer. Por isso que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que o resto virá de acréscimo. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, não é para ser justiceiro. Essa justiça significa buscar a verdade vos libertará. A Sutra Sagrada abra, a partir daquela página que está a revelação divina da grande harmonia. Ali começa a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Por isso, tanto assim que antes da revelação divina da grande harmonia está lá, Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Então agora, no momento presente, não se preocupe com a herança. Nesse momento, pense em Deus e na verdade, na justiça de Deus. Ok? Reconcilia-te com todas as pessoas. Reconcilia-te com teus irmãos. Não se apegue à herança, porque quem construiu a herança não foi você. Você está ganhando de mão beijada, não é? Portanto, o que vier está ótimo. O que vier está ótimo. Quem batalhou foram seus pais. Pratique oração de perdão para cada irmão 30, 40 vezes por dia. Ah, mas é muita coisa. Todo esforço é que gera uma boa consequência. Tudo que for desejar é através do esforço. Deus ajuda quem se ajuda. Deus ajuda quem cedo madruga. Então pratique, porque é por bem seu, ok? Todos estão apegados à herança? Pergunto, todos estão orando diariamente para quem deixou a herança? Estão orando? Estão cuidando do jazigo onde estão seus pais? Visitando-os? Lavando a superfície, levando flores? Fazendo isso 2, 3 vezes por ano? Com certeza eles não estão fazendo. Então, faça você, oriente para que eles façam também. Então, reúna os irmãos, fala, vamos lá primeiramente visitar o túmulo do papai e da mamãe, vamos lá com balde, vassoura, detergente, e vamos cada um deixar um buquê de flores para eles. E também oriente para que eles leiam a Sutra Sagrada para eles, para os antepassados, para seu pai e sua mãe, diariamente, sem falta. E normalmente vai fluir e, consequentemente, todos praticando isso, eles vão ajudar a partilha sair, a herança vai sair. Então, pelo menos você pratique a oração, a Sutra Sagrada para os seus antepassados. Então, imagine, visualize a cena de que todos estão em harmonia, um perdoando ao outro. E repita várias vezes por dia. Tudo está em perfeita paz, em perfeito amor, em perfeita harmonia. Tudo está em perfeita paz, perfeito amor, perfeita harmonia. Tudo está em perfeita paz, perfeita harmonia, perfeito amor. Ok? Então, dê uma sutra para cada irmão e fale para eles fazerem isso. Agora, se cada um fala, não vou fazer, problema é de cada um. Pelo menos faça você a sua parte. Pergunta número 3, 35 anos casado, acaba de receber o diagnóstico de nódulo maligno tireoide, câncer do lado esquerdo. Minha mãe desencarnou no ano passado, 7 dias antes de realizar a cirurgia de remoção da glândula tireoide, por essa mesma razão.
Meu avô materno também teve câncer na garganta. Tenho muita fé nos ensinamentos da Seitonê, por isso nego esse diagnóstico como verdadeiro, pois Deus não criou e não quero fazer a cirurgia. Como desintegrar esse karma da família? O que significa curar, como curar o nó da tireoide? Bom, leio Ilumina Seu Caminho, pelo visto você não leu, ou se leu, esqueceu do relato que tem sobre a tireoide, que é da pretora Mabel, que estava com câncer na tireoide e ficou totalmente curada. Leia e pratique a mesma prática, da mesma forma como ela fez. Não somente a oração do perdão, mas também o agradecimento. Entenda o capítulo espírito da Sutra Sagrada. O que está escrito na Sutra Sagrada? Existem espíritos que não têm coração e sofrem de doenças cardíacas, que não têm estômago e sofrem de doenças gástricas, e também não têm garganta e sofrem de tireoide. A mesma coisa, ok? Então, isso daí significa que eles estão em ilusão, pensando que estão doentes ainda. E como é que se libertá-los disso? A verdade liberta. Leia a verdade que está, a Sutra Sagrada que contém as palavras da verdade em linguagem atual. Leia para eles exclusivamente, para a sua avó, seu avô também, não é? Quem morreu de câncer, que estava com problema de tireoide também, para essas pessoas, seu avô materno e também a outra pessoa que você mencionou. Então, para os dois, leia exclusivamente a Sutra Sagrada durante 21 ou 30 ou 49 dias. E sempre no mesmo horário, em outro horário para todos os antepassados, mas não fale nas orações dos antepassados, não deixe de ler a Sutra para os antepassados. Isso é uma prática que você não deve, não pode estar falhando para que não aconteça essas coisas. Então é bom não falhar. Então leia todos os dias para os antepassados e um outro horário exclusivamente para esses antepassados que tiveram problema de tireoide, exclusivamente para eles. Evoque o nome deles, leia a Sutra Sagrada e depois diga: agora regresse para o hospital, que amanhã nós vamos continuar com essa oração neste mesmo horário. Mas cumpra o horário e cumpra a prática até terminar o período. O ideal é fazer 21 dias 2 vezes ou de 49 dias, ok? Muito amor, muita atenção para eles, que eles vão se iluminar, vão para o lugar iluminado e vão te ajudar também. Mas não faça com a intenção de receber ajuda, mas simplesmente por gratidão a eles. Ok? Então, vamos entrar na pergunta número 4. Feminino, solteira, 30 anos. Moro com meus pais. Minha mãe é uma pessoa extremamente bondosa, mas extremamente arrogante e materialista. Muito ao extremo, é 880, né? Estamos cansados, pois estamos tentando ajudá-la e ela está sempre se sentindo vítima da situação, ocupada por tudo. Não aceita o que a gente fala, nem o que é dito nas palestras. Qualquer coisa é motivo de drama e briga. Há 2 anos atraiu situações nada favoráveis e isso aflorou ainda mais este perfil egocêntrico. Desde então, para mim, parece que perdi naquele momento a minha mãe. Quando faço oração do perdão a ela, vem à mente a imagem dela quando jovem. O que fazer? Bom, ela tem essa forma tão centralizadora de não querer perder uma discussão, de não querer sempre estar com a razão, dizer que está sempre correta, porque a infância dela foi difícil, ela foi muito criticada, foi muito ignorada, talvez até passou por momentos difíceis na escola, né? por bullying, por insultos, palavras negativas dos colegas ou da própria professora ou professor que ela teve. Ou em casa também, pode ser que tenha acontecido em casa também. Então, o que você precisa fazer é entender primeiramente que você veio como filha e aceitou vir como filha dela para ajudá-la a evoluir. Então, é preciso você ter em mente que você é como se fosse uma mãe, como se fosse uma professora. E o bom professor tem muita paciência, então é preciso ter paciência com ela. Você assistiu ao Nosso Lar, lembra da mãe do André Luiz? Ela estava num nível bem mais elevado que o próprio filho. E um dia ela falou: meu filho, eu vou me reencarnar. O que ele falou? Mas a senhora não precisa mais se reencarnar. Mas ela disse: eu vou reencarnar para casar novamente com o pai dele, que o pai dele estava no umbral, nível espiritual bem baixo. Então eu vou casar para ajudar o seu pai. E aquelas 2 mulheres que ele tinha amantes serão minhas filhas.
Então, veja o amor, a bondade da mãe, coração muito generoso, que tomou a decisão de reencarnar sem ter necessidade, só para ajudar o marido. Então, da mesma forma, fato semelhante deve ter acontecido com você, com certeza, que quase certeza absoluta que aconteceu com você, para você ajudar a sua mãe. Então, você tem essa missão com relação à sua mãe, de ajudar a sua mãe. E ajudar é preciso, conforme eu disse, ter paciência. Então, agora que você já entendeu muitas coisas da Seichonoe, paciência, e comece pelo agradecimento. Pelo agradecimento, veja que as mentes se comunicam. Quando você começa a oração do perdão para sua mãe, oração do perdão, a mente dela vai captar e vai ficar no inconsciente dela. E ela não vai mais querer brigar, te contrariar, quando você já está transmitindo o sentimento de paz, bandeira branca, de paz e de amor. E ela vai captar tudo isso. Então, pratique a oração do perdão 50, 70, 100 vezes por dia. E o agradecimento, faça isso na parte da manhã. Enquanto anda, enquanto dirige, não precisa ficar parada. Vai fazendo. E à tarde, no período da tarde, sempre que tiver um momento, vai agradecendo. Obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe. No começo vai ficar aquela, como se fosse uma obrigação. Tem que agradecer. Mas vai agradecendo. Obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe. E esse agradecimento você vai intensificando, e depois que você praticar todos os dias, de manhã, oração do perdão, e à tarde, a prática do agradecimento, 20 dias depois, ou 30 dias depois, pessoalmente fala com a mamãe. Mamãe, me perdoe se eu fui teimosa com a senhora. Me perdoe. Mas ela vai pensar, não, eu que fui teimosa com você. Mesmo que ela não fale, talvez por causa do ego, mas não importa, mas ela vai refletir, ok? Então, outro detalhe, se você estiver lendo um livro que é bom para ela, por exemplo, A Verdade da Vida, volume 7, e estiver lendo, isso daqui é bom para mim. Então, leia como se estivesse fazendo uma oração, leia como se estivesse explicando para sua mãe aquilo que você está lendo no livro. O outro detalhe, finja que você esqueceu este livro, ou então esqueceu o livro Lições para o Cotidiano. Ou então aquele livro, o meu primeiro livro, Conquista a Felicidade com Amor, que também é uma linguagem bem fácil para ela entender. Finge que esqueceu, tá? Até coloque um papelzinho numa das folhas para dizer que você está lendo aquela página. Como ela está sozinha lá no trono, ela vai pegar o livro, vai começar a folhear, vai se interessar pelo livro. E perceba que vai deixar algum lugarzinho, alguma marquinha que parou a leitura numa determinada página. Tá? E isso pouco a pouco vai de grão em grão, vai fazendo com que ela mude. E também deixa na porta do sanitário, da parte interna, o preceito. Tanto assim que quem entrar vai ficar lendo a mensagem do dia. Todos os dias conversa com ela mentalmente. Mamãe, a senhora é filha de Deus, a senhora é amável, é bondosa. Faça o ABCD. A senhora é amável, é B de bondosa, C de compreensiva, D de dócil. A senhora é filha de Deus, é amável, B de bondosa, C de compreensiva e D de dócil. Repita isso várias vezes. Isso ela vai captar, ok? Então, entender que também a necessidade que você fazendo esse papel, como se fosse a mãe dela, como se fosse a professora dela, elogiar. Né? Qualquer coisa que ela fala, mamãe, como a senhora é maravilhosa, veja que coisa interessante que a senhora falou, como a senhora é muito espiritualizada, e aproveitar o momento que ter a oportunidade para elogiar, elogie. Mas não elogiam assim a toda hora, aí já o pessoal não vai dar valor. Então, quando tiver um momento para elogiá-la, elogie. Né? Quando ela estiver sorrindo para você, mãe, que a senhora é maravilhosa, a senhora está sorridente, obrigado. Então, são detalhezinhos que vão tocar no coração dela. É isso que tem que fazer. Então, quando voltar à normalidade, nas academias tiverem seminários presenciais, leve a sua mãe para assistir um seminário junto com ela. E sente bem na primeira fila, para que ela possa aproveitar bem. E nessa primeira fila, o aproveitamento é melhor, porque não vai ter ninguém que vai desviar a sua atenção. No fundo, sempre se alguém mexe aqui, mexe para lá, você fica olhando para o lado e perde a concentração, o foco que vem do palestrante. Para que não aconteça de perder o foco, sente logo na primeira fila, ok? Pergunta número 5. 51 anos, solteira, tem uma filha de 7 anos que sofre com dores fortes na região do ouvido há 2 anos.
Eu me afastei do pai dela quando estava com 5 meses de gestação. O pai dela não quis assumir a paternidade. Foi uma gravidez inesperada. Eu desejava muito ter filhos, mas o pai dela não queria mais ter mais filhos. Não queria ter mais ter filhos. Será que isso pode ter alguma influência? Tem, claro que tem. Claro que tem. Agora mesmo, uma das perguntas anteriores, eu falei sobre a regestação. Tudo que acontece quando a criança está no ventre da mãe, ela capta tudo isso. Okay? Então, os filhos que desde o primeiro dia de gestação é tratado com amor, é diferente daquela gravidez em que a mãe já não quer saber e faz de tudo para abortar o filho. Então esse filho, depois que nasce, cresce, ele não vai ter iniciativa para nada, vai ser, muitas vezes, ficar no comodismo. É aquilo que eu ensinei algumas vezes de uma senhora que na academia de Biana falou assim, eu tenho um filho que ele é o problema da família, é o problema da família. Não quer saber de trabalhar, não quer saber de fazer nada, não tem iniciativa de nada, só fica dormindo. E eu falei para ela assim, quantos anos tem seu filho? Ela falou, 35. Eu falei, tá bom, volte para 36 anos. Ela falou, não entendi. Retroceda a 36 anos. Faz 36 anos que a senhora foi no médico e ele disse o seguinte, a senhora está grávida. Tenho certeza que a sua reação diante dessa notícia não foi de muita alegria. Não ficou nada feliz. Não telefonou para o seu marido, não telefonou para os seus pais, não ficou pulando de alegria. Ao contrário, a sua reação foi de que não queria isso. Não é isso que aconteceu. Ela começou a chorar, falou, é verdade. Eu rejeitei esse filho, fiz de tudo para abortar. É por isso que ele tem esse comportamento. Né? Então, da mesma forma, uma pessoa, se você convida uma pessoa para ir na sua casa, algumas pessoas, e uma delas você, quando chega, você mas não queria que você viesse. Qual vai ser a reação dela? Ou ela vai embora, ou ela vai ficar lá no cantinho, esperando o momento para ir embora. Não vai ficar lá conversando naturalmente. Lógico que não, né? Mexeu com o ego. O desejo de ser amado é um dos 5 desejos do ser humano. Ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Então, quando a pessoa não se sente amada, não fica feliz onde está. Naturalmente não fica. Então, fazendo com que ela possa se sentir amada pelo pai dela, pratique, visualize ela e diante do pai, e o pai dela fazendo oração do perdão para ela. 20, 30, 40 vezes por dia, ok? Então você perdoa seu pai te perdoa, e depois faça dela para o pai mais 30 vezes. Então faz do pai dela para ela, 30 e depois 30 dela para o pai. Então na cabeceira dela, quando ele estiver dormindo também, faça a oração do perdão e diga assim, eu estou aqui no lugar do seu pai para pedir perdão no lugar dele. Aí faça a oração do perdão, leia a revelação divina da grande harmonia e em seguida a sutra sagrada. Chuva de néctar da verdade. Faça isso todos os dias durante 20, 30, 40 dias, 2 meses, e veja como ela vai começar a mudar. Então tudo isso vai depender do seu esforço, sua dedicação, e não esqueça de praticar, de fazer essa oração do perdão do pai dela para ela. Feminino, 57 anos, casada. Seitonei nos ensina que a doença não existe. Porque tanta gente pergunta sobre doença e insiste nessa ilusão. Como deve ser a postura mental de uma pessoa que deseja eliminar as nodas da ilusão? Ler os livros da verdade. Então, a pessoa que só fica pensando na doença, até uma vez, já faz mais de 20 anos, um rapaz de Belo Horizonte, ele tinha 1,80 m e pesava 40 quilos. Tinha 18 anos de idade, sempre doente. Então, recomendei para ele que ele lesse A Verdade da Vida, volume 2, mas lesse com muita atenção. Depois lesse A Verdade da Vida, volume 4, e por fim o volume 24, nessa sequência. 1 ano, 2 anos, quando eu fui para Belo Horizonte, soube que ele estava com 80 quilos e já estava forte. E aquele rapaz que era sempre raquítico, magro, enfermo, sarou por quê? Aprendeu sobre a vida, entendeu que a vida é perfeita, que a vida não adoece, que a vida não morre. Lendo A Verdade da Vida, volume 2, o 4, que foi uma série de trechos que estão no livro Humanidade Santo Pecado, uma boa parte está no volume 4. Então, entendeu que é filho de Deus. E o 24, para parar de pensar na doença.
O mestre vem falando que muitas pessoas ficam doentes por causa da mídia que fica martelando, e a pessoa fica comprando revistas, lendo somente notícias de remédio, e acaba adoecendo mesmo, não é? E por esse motivo que é importante participar também do seminário da academia, e assistir às palestras e ler os livros. E a mídia, conforme o mestre já citou isso desde 1930, é um dos responsáveis para que propague mais a doença. As pessoas ficam sugestionadas e acabam manifestando aquilo que é falado nas propagandas de remédios, nos noticiários. Então tem um caso, até já citei algumas vezes, de uma mulher que ficou com o rosto todo pipocado, assim que ela terminou de ouvir na rádio uma propaganda de remédio. E ficou dessa forma, né? Então o sugestionamento acontece, por isso que esse sugestionamento precisa tomar cuidado para que não seja absorvido por essas ameaças, o medo, que enfraquece cada vez mais a natureza divina da pessoa. Então faça com que leia a Verdade da Vida, volume 24, e aquele caso que é citado da aldeia de Deerwood, lá nos Estados Unidos, uma aldeia pequenininha que ficava longe, e uma pessoa perguntou, eu não vejo quase ninguém doente aqui. Fala, nós não podemos ficar doentes, porque o médico mora a milhas e milhas, quilômetros e quilômetros daqui, e nós não temos condições. Isso é século retrasado, né? E nós não temos condições de chamar o médico. Porque se o médico, o tempo que for chamar o médico e o médico chegasse, a pessoa já estaria morrendo. Então nós não podemos nem pensar na doença. Consequentemente, não pensando na doença, o número de pessoas que ficavam doentes era muito insignificante, porque não ficavam martelando. Tá certo? Por isso, tem que pensar somente na verdade, pense naquilo que quer, naquilo que deseja, e não ficar enfraquecendo. A pessoa fica pensando que está sujeito a isso, sujeito a aquilo, mas a vida não adoece. Então é o sugestionamento que enfraquece o próprio corpo. Quando a pessoa ouve palavras da verdade, ela fica forte. Quando ouve palavras negativas, por exemplo, vai visitar um amigo que está doente, e a pessoa que fala, meu primo morreu com essa doença. Pronto, você acabou de matar o colega, acabou de matar o amigo, né? Então, mas de dizer o contrário, você está ficando mais corado, está ficando melhor. E a pessoa acreditando realmente vai fazendo com que se fortaleça através da palavra da verdade. Muito obrigado. Um abraço para Patrocínio, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe, Salvador, na Bahia, Itatiba, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Barreiras, na Bahia, oeste da Bahia, Cornélio Procópio, Paraná, Regional Araraquara 1, Farroupilhas, Rio Grande do Sul, Saquarema, Rio de Janeiro, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, Braço do Norte, Santa Catarina, Morrinhos do Sul, Rio Grande do Sul, Brasília, Distrito Federal, Caraguatatuba, São Paulo, Raposos, Minas Gerais, Feira de Santana, Bahia, Maringá, Paraná, Cuiabá, Mato Grosso, Andradina, São Paulo, Regional Passo da Areia, Rio Grande do Sul, e Regional Campina de São Paulo. Então vamos à página 201. Quando se desperta para a imagem verdadeira, o homem passa a cumprir naturalmente os mandamentos. Naturalmente. E aqui, na página 201, tem o texto do Sermão da Montanha, capítulo 5, versículo 19, Evangelho de São Mateus. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos postos, que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, às vezes, percebemos até muitos casos de mensagens de pessoas que não seguiram nenhum ensinamento, e quando chegaram lá no mundo espiritual, quando regressaram, muitos estavam arrependidos por não terem se esforçado. Até lembro de um caso que aconteceu já faz mais de 35, 38 anos, um acidente que aconteceu com um político no helicóptero. Estavam, parece que, 8 principais líderes de uma legenda, e essa aeronave caiu.
E posteriormente fiquei sabendo que uma das pessoas, um dos políticos, um dos senadores, manifestou no centro espírita onde a esposa estava querendo ouvir, saber da mensagem do marido. E o marido disse: olha, eu estava errado. Na Terra só fiquei obcecado por dinheiro, por prestígio, fama. E chegando aqui eu vi que está totalmente errado. Então peço-lhe um favor para você. Siga o caminho do amor, da paz, da caridade. E peço um favor para você. Faça a caridade no meu lugar, por favor. Né? Então, pessoas, quando chegam a outro local, quando regressam para o mundo espiritual, viram que a missão do objetivo dela vir na Terra não foi cumprida, ou seja, o lado da espiritualidade foi totalmente ignorado. Então, por isso que Cristo disse: aquele que violar um desses mandamentos, né? Então, existe uma série de mandamentos. Esse mandamento não é que Deus está impondo, obrigando, mas está falando: olha, se você seguir essa etapa, fizer isso, fizer aquilo, tudo será bom para você, né? Vocês vão ser beneficiados com isso. É nesse sentido que alcançarão realmente o reino dos céus. Mas aquele que violar, aquele que desconsiderar, ignorar e viver somente o lado material, esquecer do lado da espiritualidade, esquecer da verdade que liberta, esse realmente vai sofrer, não por castigo de Deus, pela própria ignorância, ou seja, ignorância é ilusão, estar em ilusão. E o mestre explica o seguinte: aqueles que presunçosamente julgam ter despertado para a imagem verdadeira, para a sua natureza divina, ou julgam que consideraram que chegaram naquele patamar, já eu conheci o ensinamento, já estou muito iluminado, sem, no entanto, conseguir revivê-lo, ou seja, conhece, mas não vive, não pratica, aquilo que Jesus Cristo disse: guardai os mandamentos, né? E violam pequenos mandamentos sem o menor constrangimento, pensando que a lei da causalidade não existe, posso fazer o que quiser, não preciso retribuir favores, pois no mundo da imagem verdadeira não existem favores nem retribuição de favores. Então, pessoas ouviram no Seitonê, que, na verdade, o karma não existe. Não existe no sentido de Deus não criou, no sentido de que o karma, o pecado que a pessoa cometeu, não está no caderninho de Deus, porque Deus não condena, não fica sabendo, não quer saber quem pecou, quem não pecou. Deus sabe que todos estão aqui na Terra para aprender, para evoluir, e na aprendizagem sempre algum erro acaba acontecendo. Mas não é que Deus está o impondo, obrigando a pessoa a pagar o karma, é nesse sentido. Mas as pessoas interpretam de outra forma, falam: não existe a causalidade, não existe o pecado que foi cometido, não existe a lei da causa e efeito. E acabam fazendo o que quiserem. Só que aí esquecem que Deus deu o livre-arbítrio. Né? O sétimo dia não é que Deus descansou. Deus deixou o livre-arbítrio. Vocês podem fazer o que quiser, podem pensar o que quiser, mas, todavia, contudo. Não esqueçam que existe a lei da causa e efeito. Quem planta, colhe. Por isso que, como plantaram, quem planta coisas erradas, quem não faz nada para o benefício dos outros, só vive de uma forma muito egoísta, também vai colher aquilo de acordo com o que plantou. Aquela historinha muito interessante, é uma alegoria, é uma forma simbólica de explicar como que é a diferença de um e o outro. Né? De um sujeito muito rico, milionário, ele faleceu, chegou no mundo espiritual. Aí um anjo apareceu para recepcioná-lo e disse: vem aqui, eu vou te mostrar, vou te levar vou conduzi-lo até o local que você vai ficar. Aí passou num lugar, uma casa muito bonita, grande, e falou: essa casa é da Maria. Maria, que Maria? Quer que foi sua cozinheira? E, moça, ela mora aqui? Sim, essa é a casa dela. E mais adiante, fora daqui, do João Antônio. João Antônio, seu motorista, viu uma casa muito mais bonita. Ele falou: nossa, a Mariana aqui era aquele casarão, e o João Antônio nessa casa enorme, bonita, moderna. Então, pensou: então, meu vai ser um castelo, um palacete. Chegou mais para frente, uma casinha caindo aos pedaços, um barracão, telhado, não era nem telhado, né? Era um monte de madeira, tábua velha jogada em cima. Falei: essa é a sua casa. Falei: mas como? Aqueles dois que eu vi eram meus funcionários. Falei: pois é, mas aqui é tudo que você fez, aquilo que você plantou, aquilo que você me mandou para cá, é que você não fez nada, não plantou nada, então a sua casa é essa. É nesse sentido que
ele quis dizer por simbologia como que é o reino dos céus. Tais pessoas, aquelas pessoas que são displicentes, que são irresponsáveis, na verdade, né, que não praticam nada, não seguem nenhum mandamento, são consideradas menores. São menores por quê? Menor, pouco tem, né? Pouco tem, então é pequeno, pouco tem para com o mérito de não ter enviado para o celeiro dos céus bons atos, né? Prestatividade. Por isso que, recapitulando a Verdade da Vida, volume 9, quando o senhor Veterini falou que muitas pessoas, que as pessoas que morreram salvando as pessoas, têm muito benefícios no mundo espiritual, inclusive são ajudados, muito ajudados pelos espíritos mais elevados, para que ele possa galgar e conseguir uma evolução muito maior, por mérito de ter salvado, ter ajudado as pessoas. Em outras palavras, são pessoas que não estão em conformidade com a imagem verdadeira, com a natureza divina, com a lei de Deus. Não estão de acordo. Significa que é bem menor o grau de sua identificação com a imagem verdadeira. Ou seja, é melhor, que a sua imagem verdadeira é completamente diferente, né? Que a sua imagem é completamente diferente da imagem verdadeira. Ainda estão em ilusão, ainda estão muito apegados às coisas materiais, ainda estão com uma série de sentimentos de culpas. Tudo isso faz com que elas não consigam galgar para o lugar mais elevado. E na página 203, outro trecho que diz que o mestre transcreveu, que inseriu o texto da Bíblia, capítulo 5, versículo 20. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Que se o seu conhecimento, a sua vontade, os karmas que você fez for igual, né, no máximo igual a dos escribas, você também não vai alcançar o reino dos céus, porque eles não vão alcançar. Não é porque foram famosos porque eram chamados de doutores. Cristo não era chamado de doutor, né? Cristo não tinha aquele poder como os escribas e fariseus tinham. Por esse fato também que Yogananda, ele mencionou o caso de um famoso religioso, um reverendo pastor lá dos Estados Unidos. Ele falou: esse sujeito não vai entrar no reino dos céus. Não entendeu a verdade, né? Só falava bonito, mas não vivia. Então, por isso aquela frase, não é o hábito que faz o monge, não é porque usa a roupa de monge que vai ser um monge, mas o que vale interiormente, né? A espiritualidade da pessoa. Então, vamos para, na página 203, aqui diz que se não exceder, então não vai conseguir. Por isso que tem que ser muito mais, fazer muito mais, entender muito mais, né? E não é porque foi rico, porque foi famoso, porque foi isso, porque foi aquilo, porque foi presidente disso, daquilo, que vai alcançar o reino do céu. Isso, título não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. É aquele caso de um livro psicografado de Camilo Castelo Branco, que me deram de presente. E ele suicidou, né? Ele suicidou, e até coloquei um trecho sobre essa parte dele, quando soube que estava cego. Ele foi até o quarto, quando o médico examinou na casa dele, ele falou: triste notícia, ele já está cego. Aí ele foi para o quarto dele e deu um tiro na própria cabeça e se matou. Na verdade, aquele suicídio foi um karma, porque ele provocou o suicídio numa outra encarnação de um primo que casou com a prima que ele desejava casar com essa moça. E para vingança, então, ele entrou na Inquisição, não por vocação espiritual, mas simplesmente para vingar. Aí foi perseguindo o rapaz, e torturando, arrancando a unha dos pés, e esse rapaz, de tão mutilado que estava, sofrendo muito, ficou cego e acabou se suicidando. E na encarnação seguinte, Camilo Castelo Branco, quando ficou cego, foi induzido por uma força interior, não é Deus castiga, mas um sentimento de autopunição por ter provocado o suicídio do primo numa encarnação anterior. Então ele foi levado ao suicídio. Mas são ações que as pessoas muitas vezes não conhecem, por isso que conhecendo a verdade vertical, que é a nossa natureza divina, né? Conhecendo que tudo é projeção da mente, que, ou seja, as leis da mente,
e que tudo é de acordo com aquilo que nós pensamos, falamos e agimos, assim, é assim que nós formamos o karma, né? Pelo falar, pensar e agir. Então, até pelo pensamento já se forma um karma só do fato de desejar uma coisa ruim. Desejar já está criando um karma ruim. Isso Cristo, Jesus Cristo sabia e chamou a atenção das pessoas. Mas algumas vezes a pessoa pode ficar até pensando, mas como é que Jesus Cristo usava essa forma? Naquela ocasião, pouquíssimas pessoas sabiam escrever, muito poucas. As pessoas não estavam ainda no grau para ele entender aquilo que ele poderia explicar. Ou seja, a linguagem na Terra é pobre. Ainda mais um povo que era muito longe, um pouco rude, ainda muito longe de entendimento, de que não lia, pouquíssimas pessoas sabiam ler, então ele tinha que usar a linguagem que ele usou para que as pessoas pudessem entender. E na página 204, outro texto que é exatamente sobre a mente é mais importante do que a forma. Então, antes de explicar, antes de ler, a mente é mais importante que a forma. Às vezes as pessoas, como é o caso de escribas e fariseus, ficavam muito presos à forma. É assim, assim. Então, e muita formalidade. E da mesma forma que muitas pessoas que rezam somente por formalidade, mas sem devoção, sem amor, sem sentimento. Então não é uma oração vazia. Não é porque está falando bonito que realmente a pessoa vai alcançar o reino dos céus. Tudo depende da forma como a pessoa vive e sintoniza a Deus. Se vive e sintoniza a Deus, né? Para viver essa forma, aquilo que o mestre explica, nós temos que viver junto com Deus. E para isso, viver com Deus. Viver com Deus, junto com Deus, né? Viver realmente em paralelo, sentindo Deus no coração. Por esse fato, o caminho é o amor, né? O amor. Então, ele falou, amai os vossos inimigos, é o caminho realmente da verdade, de amar, de perdoar, esse é o caminho de Deus. Não adianta falar bonito, florear, que não se chega a lugar nenhum. Portanto, é viver a humildade como Cristo mostrou, né? Lavou os pés dos discípulos. Então, ele tinha esse amor pelo próximo. Ele não importava se a pessoa era rica ou não. Ele não importava que as pessoas o perseguissem. Ele não importava chegar onde as pessoas mais detestadas de todos, que eram os leprosos, ele ia até o vale e curava-se. Ele curou todos que estavam naquele vale, naquele lugar. Ele curou todos os leprosos. E o amor, acima de tudo, o amor, né? Por isso, então, vamos ler então a página 204. Ouvisse o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será condenado em juízo. Pois eu vos digo que todo aquele que irá contra o irmão será condenado em juízo. Não é só matar, mas só o fato de ficar com ódio já vai, como dizia, condenado em juízo, como se a pessoa fosse julgada. Não é, mas é uma forma para a pessoa entender. Você vai plantar, você vai colher. É nesse sentido que ele quis dizer. É uma forma para que o povo pudesse entendê-lo, que aquilo que você faz tem consequência, nesse sentido. E o que chamar raca a seu irmão, raca é uma palavra que hoje não se usa, mas raca tem o significado de idiota, de chamar a pessoa de insignificante, de ser racista, né? De menosprezar, de julgar a pessoa como sem valor, como se fosse um animal. Por isso que se Cristo estivesse aqui hoje, ele falaria: ai de vós racistas, que é como se dissesse, você é insignificante, você é isso, você é aquilo, você é idiota. Então isso daí também é um karma que a pessoa cria. Pois eu vos digo, todo aquele que irá contra o irmão será condenado em juízo, e o que chamar raca o seu irmão, chamar de idiota e de insignificante, também será condenado. E o que lhe chamar louco será condenado ao fogo da hiena. O fogo da hiena é o inferno. E o que lhe chamar louco será condenado à hiena. E, portanto, se estás para fazer uma oferenda diante do altar, e te lembrares que aí o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não está falando de você contra o outro, mas o outro contra ti, significa que não importa você dizer, mas eu quero perdoar, mas ele não me perdoa. Mas se ele tem alguma coisa contra ti, você ainda tem necessidade de amar mais essa pessoa. É nisso que Cristo disse. E lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa de lá a oferenda. Não adianta querer
agradar a Deus. Deus não é levado pelo sentimentalismo, Deus não é comprado, né, com objeto, com coisa. Deus não é corrupto. Deus simplesmente segue uma lei, a lei do amor, né? E deixa lá a tua oferta diante do altar, vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem fazer a tua oferta. Acomoda-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para não suceda que esse adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro. Naquele tempo tinha esses casos, né? E seja posto em prisão. Em verdade vos digo, não sairás de lá antes de ter pago o último centavo. Não sairei de lá sem ter pago o último centavo. Não é que tivesse que pagar, não é no sentido de pagar a indenização, é no sentido de cumprir a lei. Quem planta colhe, quem confere será ferido. Antes do aparecimento de Jesus Cristo, explica o mestre, a Judéia seguia o judaísmo, cujos mandamentos eram formais, só viviam a formalidade, né, de proibição, e ditavam regras como não matarás, não trabalharás no sábado, tá, tudo a pé da letra, mas não viviam a verdade, não praticavam, né? Então, porém, apareceu Jesus Cristo para pregar um novo ensinamento. Isso não quer dizer que ele veio para destruir os velhos mandamentos. Pelo contrário, ele veio para fazer cumprir os mandamentos. As pessoas falavam bonito, mas é aquela história. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É nesse sentido que Jesus Cristo veio para mostrar. Vocês falam, mas vocês não fazem, né? Mas cumpri-los de que modo? Com a vinda de Jesus Cristo, os ensinamentos do judaísmo deixaram de ser meramente formais, deixaram de ser meramente uma teoria. Jesus Cristo penetrou na essência, né? Mergulhou na essência do judaísmo e explicou de modo abrangente não só o comportamento físico, principalmente a atitude mental das pessoas. Então, aquilo que Cristo veio falar, eu disse, eu não vim aqui para destruir, mas vim para ensinar, para cumprir. E, posteriormente, o próprio ensinamento de Cristo virou uma religião. Mas Jesus Cristo nunca fala, eu vim para criar uma religião. Não. Nem Buda disse, eu vim para criar uma religião. O mestre Masato Taniguchi também não. Sobre isso nós vamos falar mais em capítulos mais adiante. Okay? Então, veio para ensinar a cumprir, a vivificar as leis da verdade, as leis de Deus. Então, por exemplo, segundo o judaísmo, as pessoas não se infringiam no mandamento. Não matarás, só pegava isso, não matarás, não roubarás. Mas ignoravam que pela lei da mente, o karma do pensamento era ignorado. O karma do pensamento por desejar o mal para os outros. Desejar é uma coisa que a pessoa já está plantando para ela, né? Por isso que as pessoas que têm um pensamento, um comportamento, um modo de viver muito rude, muito desagradável, muito brusco, que magoa as pessoas, que causam problema para as pessoas, também está fazendo um karma, né? Esse karma do pensamento, o karma do comportamento, que faz com que as pessoas criam, sem perceber, um karma negativo. E aquele que chamar de louco será condenado ao fogo da gênero. Jesus Cristo quis dizer que o homem será julgado só pelo fato de irar. Só pelo fato de irar, não tendo praticado atos concretos como agredir ou matar o próximo. Julgar nesse sentido de condenar, desejar o mal para o outro. Já contei até casos assim que eu conheci alguns empresários que desejavam prejudicar, destruir o concorrente. No fim, o fogo voltou contra ele e ele acabou tendo uma série de prejuízos e foi para a falência, porque era o desejo de fazer isso, né? O desejo de fazer com que o outro sofresse. Então, da mesma forma, a lei da causa e efeito, o karma não se cria somente porque falou bonito, não. Então, como dissemos, karma pelo pensamento, pelo falar e pela ação. Então, pela ação também, muitos casos de pessoas que tiveram problemas no braço, porque aquele braço cometeu um crime, né? É o caso, por exemplo, do Karl Menninger, que ele cita no livro dele, O Homem contra Si Próprio, do rapaz que não suportava a mãe, porque a mãe era muito general, queria mandar. O rapaz já era adulto, né? Mas tudo tinha que ser do jeito dela. Tudo era muito mandona, muito arrogante e não queria saber. E o rapaz não suportava a mãe por essa atitude muito dominante. Então ele foi hospitalizado
E quando saiu do hospital, depois nasceu a filha dele, e o ódio que ele tinha da mãe, chegou uma hora que ele explodiu sobre a filha, né? Então ele acabou dando martelada e acabou matando a filha. E posteriormente viram que ele não estava bem emocionalmente e começou, não prenderam, não levaram para não condenar para a morte porque ele estava totalmente transtornado. E até que mexendo numa máquina, o braço dele foi arrancado do corpo. Mas aí ele sentiu-se feliz. Sentiu-se feliz por quê? Porque ele queria pagar na mesma moeda aquele braço que matou a filha é o braço que ele perdeu no acidente com uma máquina. Então, foi uma autopunição de matar parte de si próprio. Da mesma forma, e o mestre cita isso, que Carmene fala que as pessoas que normalmente estão sempre doentes, sempre fazendo uma cirurgia aqui, uma cirurgia lá, inconscientemente é um suicídio por etapa, suicídio parcial, suicídio à prestação. Então a maioria das religiões veio até agora repreendendo a humanidade com a palavra você é mau, você é pecador, você é mau, você é pecador, enfatizando e dando existência ao pecado por meio do poder da palavra. Assim é impossível propagar a verdade. Foi contra isso que Jesus alertou. Então, repare que Cristo nunca ficou falando dessa forma. Ao contrário, ele tirava, amenizava, tirava da mente das pessoas a ideia de que pecado, aquele sentimento que levava à autopunição, autodestruição, e que era as palavras da verdade. Teus pecados foram perdoados, né? Teus pecados foram perdoados. Aquele caso que aconteceu com a moça que foi pega em adultério e levado, e muitos escribas lá que queriam aproveitar para fazer com que Cristo entrasse numa situação bem delicada, e levaram a moça diante dele e falaram, e agora? Essa mulher foi pega em adultério, o que vamos fazer? E mostrando as pedras, né? Porque naquela época, a pessoa que fosse pega dessa forma, cometendo adultério, seria apedrejada até morrer. Então, vocês devem ter assistido alguns filmes que mostravam como que era a lei na época. Aí Cristo não falou nada. Aí o pessoal novamente cutucando Cristo para que ele falasse alguma coisa. Aí Cristo estava desenhando, escrevendo alguma coisa na areia. Aí ele levantou e falou que atire, sabe, da história, que atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado no seu coração. Um olhou para o outro, um olhou para o outro e se retiraram. Aí ficou somente a moça, a mulher e Jesus Cristo. Aí Cristo falou para a mulher, né, onde estão aquelas pessoas que queriam te condenar? Todos se foram. Pois é, nem eu te condeno, ele falou para a mulher. Não peques e vai embora. Não peques mais. Não faça mais isso, né? Mas não no sentido, você é pecadora, você tem que... Não peques mais. Como se dissesse, eu confio em você. Você não vai mais cometer um pecado dessa natureza. Então era a forma de Jesus Cristo tirar das pessoas o sentimento de culpa. E na página 207, bem na metade, diz, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, condutores cegos, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais, nem vocês entram, e nem deixam os outros entrarem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, condutores cegos. Então, aqueles falsos profetas, eram falsos profetas, na verdade. Então, não vivia o amor, não havia amor entre eles, né? Se eles tivessem um pouco assim mais de espiritualidade, procurariam entender Jesus Cristo e aprender com Jesus Cristo. Mas está muito longe, muito aquém. Só tinha rótulo de que eram doutores da lei, doutores daquilo, mas não viviam nem um pedacinho da espiritualidade de Jesus Cristo. Por isso, como exemplo do rigor com que cumpre a lei, que as leis eram cumpridas, podemos citar a proibição nos trabalhos aos sábados. Por quê? Porque interpretava a pé da letra que 7º dia Deus descansou. Então achava que todo mundo tinha que descansar, ninguém podia fazer nada, não podia trabalhar. E quando souberam que Jesus Cristo salvou umas pessoas no sábado, foi em cima dele. Ele fala, mas se você no sábado, o seu único carneiro que você tem, cair no poço, você vai deixar que ele morra? Ele falou, não. Quer dizer, e o homem não pode ser salvo? O carneiro tem que ser salvo, o homem não? Vocês dão muito mais valor para o carneiro do que para o ser humano?
Então Cristo salvava mesmo. Então curava as pessoas mesmo sendo no sábado. Carregar lápis na orelha, pegar, tá trabalhando, né? Tá carregando o lápis na orelha. Até esses detalhezinhos ridículos, o pessoal pegava no pé mesmo, né? Pegava no pé, entre aspas, na gíria, né? Então, por esse motivo é que era preso muito à formalidade. E na página 208, Deus está na reconciliação. Deus está na reconciliação, né? Na quarta linha, diz o seguinte: este mandamento é igual da revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar, quando você harmonizar do fundo do coração, tudo será teu amigo. Então, e na própria revelação diz, se você é vítima de algo, se você é atingido por micróbios, é prova de que você não está em harmonia com todos. Você está com um problema, você não está em harmonia com tudo e com todos. Mas você pode estar com raiva de você mesmo, porque você fez uma coisa que não deveria ter feito, né? Aquele caso que eu citei já de uma pessoa que trabalhou comigo, a unha do pé ficava encravada a cada 15 dias e ela tinha ido no podólogo para desencravar a unha. Então um dia perguntou, professor, por que acontece isso? Falei, por acaso algum dia seu pai pediu para cortar a unha dos pés dele e a senhora negou ajuda para ele? Ela falou, é verdade, ficou emocionado, pôs a mão na boca, meu Deus, é verdade, papai me perdoe, papai me perdoe. Aí ela disse, eu tinha 6 anos, meu pai era obeso, não podia se agachar, e ele pediu para eu cortar a unha do pé dele, eu saí correndo. O consciente se esqueceu totalmente disso, mas o inconsciente não, porque quando eu falei, alguma vez seu pai pediu uma ajuda, pediu para ele cortar a unha do pé dele, e a senhora negou, aí lembrou daquele fato, né? Trouxe à tona, por isso que esquecer não é sinônimo de perdoar. Ela lembrou e aí se arrependeu. E como se arrependeu e no mesmo instante falou, papai me perdoe, Deus sempre perdoa. Mas ela tirou o sentimento de culpa, lembrou e reconheceu e pediu perdão para o papai. Mesmo o pai já, né, ela estava com 57, 58 anos, pediu perdão e se arrependeu. E nunca mais a unha dela ficou encravada, né? Então tudo isso mostra que o arrependimento é que traz, mas arrependimento sincero, né? Só falar que se arrependeu, não é para inglês ver, né? Para inglês ver é aquela história que todo mundo sabe, né? Quando aqueles navios negreiros faziam transporte dos escravos e a Inglaterra era totalmente contra, quando os ingleses, que eram poderosos na marinha, paravam algum navio e ia ver se estavam fazendo tráfico de escravos. Então, para tapear esses navios negreiros que saíram do Brasil, eles colocavam um monte de mercadoria em cima, falavam, não é mercadoria, mas lá no porão estavam os escravos. Então, por isso que a palavra só para inglês ver era uma mercadoria que era para despistar os ingleses. Então, não adianta querer, simplesmente a sinceridade e aquela paz consigo próprio, o bom senso, seguir o bom senso e agir com amor. Muito obrigado. Está chegando o nosso Seminário do Renascimento. É isso mesmo, Seminário do Renascimento, seminário geral em todas as 7 academias da Seitonoye. E nesse você vai poder participar presencialmente, ok? São vagas limitadas e em breve já vamos disponibilizar o link para as inscrições. Seminário Geral, Seminário do Renascimento, nas academias de Ibiúna, de Santa Tecla, de Curitiba e de Goiás, nos dias 4 e 5 de dezembro. Nas academias da Amazônia e de Minas Gerais e de Santa Fé, no dia 5 de dezembro. E também no dia 4 de dezembro, mais um na Academia de Minas Gerais. Seminário Geral, Seminário do Renascimento, renasça para uma nova vida, renasça no amor de Deus, participando deste maravilhoso seminário, o seminário presencial que vai marcar a retomada dos nossos seminários nas academias. Espero você, muito obrigada!